Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Papo. A partir de agora, nós vamos levar o melhor do futebol amador, dando destaque o primeiro campeonato aqui da Areninha do Barro Preto. Vamos falar também do Terrão. O Terrão a gente conhece todos os times classificados para semifinal. Vamos falar também da Copa Zé Regino. Teve jogos e tem jogos programados para o próximo final de semana. Copa Alves Ferreira também será destaque e vamos falar também da segunda Copa Society, lá da Arena Juremal, do amigo Kleber. No futebol brasileiro, o destaque é mais uma rodada da Série A que tem novo líder. Vamos falar também da Série B, hoje tem jogo do Ceará Sporting Clube, Série C. Série C acabou a Série C, acabou a primeira fase da Série C. Vamos agora para a segunda fase. Essa segunda fase será 2 grupos de 4, a gente vai atualizar e também vamos falar da Série C, da Série D, né? Série D, os times que estão na Série D querendo chegar à Série C, só falta um jogo de volta para a gente conhecer os 4 times classificados para a Série C do próximo ano. Nosso programa acontece nas segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal BC de Futebol, o canal do Juan. Lembrando que às segundas-feiras a gente está fazendo um pouquinho mais cedo, né? Hoje, antes de 6 horas, a gente está começando, porque tem treino na Areninha a partir das 6 horas e 30 minutos. Nós queremos participar, né? Vamos falar também de futebol europeu, mais uma rodada da Premier League, dos principais campeonatos pela Europa. E, lógico, é evidente, vamos falar e homenagear a torcida do Flamengo. Flamengo campeão mundial sub-20, num jogo sensacional, emocionante, no Maracanã, lotado, e a garotada do Flamengo trouxe esse título para a Gávea, trouxe esse título para o futebol brasileiro. Então, no início do programa, já trazendo o destaque e o boa noite inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. E o meu destaque vai para a Copa Intercontinental Sub-20, mais conhecida como Mundial Sub-20, que a gente teve o Flamengo se consagrando campeão em cima do Olympiacos da Grécia, o Flamengo campeão da Libertadores, o Olympiacos campeão da Champions League, ambos Sub-20. Esse torneio que começou em 2022, com o Benfica sendo campeão em cima do Peñarol. Em 2023 a gente teve o Boca Juniors sendo campeão em cima da equipe do AZ Alkmaar, da Holanda, e agora o Flamengo sendo campeão em cima do Olympiacos da Grécia. Certamente um grande título para o Flamengo, o primeiro clube brasileiro a ser campeão dessa competição. Pois é, Juan. Então, no início do programa, mandar uma boa noite, um abraço para meu amigo Hernando. Ele sempre que pode curte o bate-bola, ele que está participando lá da Copa Regional, segunda Copa Society, lá do Chiné, da Arena Juremal, e joga no próximo final de semana. Já a gente atualiza os primeiros times classificados para as semifinais. Antes, vamos falar do campeonato. A gente começa falando de futebol amador. O nosso programa ele é muita informação e pouca enrolação, então a gente vai direto ao assunto, né? Como eu falei, às segundas-feiras a gente começa mais cedo, já tem treino de veteranos na Areninha. Então, o futebol amador, o destaque, Juan, é o primeiro campeonato aqui da Areninha, no Barro Preto, a participação de 15 equipes, 5 grupos de 4, e a gente teve resultado, Juan. O resultado teve goleada. O Juan vai atualizar os resultados
Lembrando que no próximo final de semana, no próximo sábado, tem mais 2 jogos, Juan. O Cruzeiro perdeu de 5-3 para o Arena União. E o Teto Solar, a equipe do João Paulo, fez 12-1 na equipe do Futebol Entre Amigos. Daí, os 2 primeiros resultados, 5-3 para o Novo União em cima do Cruzeiro e o Teto Solar, 12-1 na equipe do Amigos, né? Do Futebol Entre Amigos, que é ali do Marcelo. Marcelo, irmão do César, irmão do Mauro que é treinador. O Marcelo que trouxe esse time e pegou essa sonora goleada. Já tem artilheiro, Juan. O Guilherme Vasconcelos marcou 7 gols e é o artilheiro dessa competição. Então, essa competição que tem a organização do Elvis e do Dedé, e nós do Bate-Bola faremos aqui sempre a divulgação. Próximo final de semana, próximo sábado, 18 horas tem jogo e 19 horas tem jogo também, Juan. Exatamente. O jogo das 18 é o Clube do Vaqueiro contra a equipe do Frescurinha. Frescurinha, esse time é ali organizado pelos meninos da Lagoa do Serrote, né? Então, um bom time, joga às 18 horas, próximo sábado, dia 31 de agosto, né? 18 horas é o jogo preliminar. E o jogo principal... O Split Car contra o Barra Esporte Clube do Ingá. Aí o Split Car e o Barra, a gente sempre que tiver jogos, sempre que tiver os resultados, a gente vai sempre atualizar aqui no Bate-Bola Itaí. Mais 2 grandes jogos para o próximo final de semana. Próximo sábado tem jogão de bola. Juan, agora vamos atualizar. Mandar um abraço para o meu amigo Kleber Carneiro. Mandar um abraço também para o Hernando, que tem no final de semana, vai ter o jogo do Amigos do Hernando, valendo pelas quartas de finais. E a gente conheceu nesse final de semana, Juan, os dois times, os primeiros 2 times classificados para as semifinais. A gente teve 2 empates e o Juan vai atualizar quem classificou. Juan, primeiro teve o jogo do PSV da Lagoa do Serrote contra, aliás, primeiro teve o Fluminense, né? Esse Fluminense, Juan, é ali do Campo Grande contra o Vila Nova do Tabuleiro do Gado. Placar, Juan. O Fluminense empatou em 4-4 com o Vila Nova e venceu nas penalidades. Ok, tá aí, Fluminense é o primeiro semifinalista. E o segundo saiu no jogo principal, Juan. Foi 5-5 do PSV da Lagoa do Serrote contra o Amigos do Kleber, que ganhou nos pênaltis o PSG, que eu achei que era um dos favoritos. O PSV, Juan, o PSV da Lagoa do Serrote, já a gente vai falar do Terrão, boa parte desses jogadores jogaram à tarde pelo Terrão, inclusive conseguiram a classificação, já a gente fala, e foram reforçar o time lá à noite, né? Às 7 horas lá no Campo Society, lá na Arena Society, lá na Arena Junemal, né? E acabou perdendo nas penalidades esse bom time do PSV da Lagoa do Serrote. Então, Juan, os 2 primeiros classificados, lembrando que lá só é um quadro, né? Só é um quadro, então está classificado a equipe do Fluminense e também a equipe do Amigos do Kleber, tá certo, Juan? Agora vamos falar de Copa Zé Regino. A gente teve, Juan, um jogo, Fortaleza e o CRB, jogo isolado. Quem ganhou esse jogo, Juan? O Fortaleza empatou em 0-0 com o CRB no Esse Fortaleza, Juan, é da Canafístula e o CRB da Boa Vista. E o Fortaleza com o CRB no quadro A foi 1-0 para o CRB. Então o CRB empatou, no aspirante foi 0-0 e no quadro A o CRB da Boa Vista ganhou 1-0. E nesse final de semana, Juan, tem marcado 2 jogos, primeiro dia 31, a partir das 14 horas, próximo sábado, Juan. É o Bahia do Esporte Clube contra o Cearazinho do Riacho Verde e a Portuguesa do Assentamento contra o São Paulo Parapuí. Tá aí, 2 jogaços. Mandar um abraço pro Joelzinho, ele que é um dos presidentes, João, aliás, ele é o organizador dessa grande competição, a quarta Copa lá do Zé Regino, Copa Zé Regino, que já teve no Cruzeirão da Massa, campeão na categoria aspirantes. A Copa Alves Ferreira também teve um jogo isolado, Juan. Teve um jogo isolado nesse final de semana e o Juan vai atualizar o resultado. Preliminar, o Flamengo de Lages perdeu de 2-0 para o Bom Jesus. Bem no principal, o Flamengo perdeu de 1-0 para o Bom Jesus. Então o Bom Jesus ganhou nos 2 quadros, não é isso, Juan? Nos 2 quadros, aí é a
Copa, né? A Copa Alves Ferreira, troféu Evangelho Rocha, em mais um final de semana com jogos. A gente teve também, mandar um abraço pro meu amigo Alberto Ripardo. A gente teve, Juan, o último jogo valendo pelas quartas de final da Copa Regional, 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote. E o Juan vai atualizar o jogo. Foi Santa Rita City contra o Real Madrid. Lembrando que eram os dois quadros, Juan. Exatamente, no aspirante. O Real Madrid fez 7-6 no Santa Rita e no principal 4-0. Primeiro foi 1-1, né, Juan? Foi 1-1 o jogo e nas penalidades deu a equipe do Real Madrid. E no principal, Juan, aí não teve conversa, né, Juan? Aí foi 4-0. Então, Juan, aí já teve o sorteio, Juan, teve o sorteio e como ficaram as semifinais na categoria e na categoria principal, lembrando que só quem está com quadro A e quadro B é a equipe do Real Madrid, a equipe do Baixado. O Juan vai atualizar os resultados nos aspirantes e também o resultado não. Os próximos jogos, não tem data ainda, mas a semifinal já está definida lá na Copa Regional da Lagoa do Serrote. Mandar mais uma vez um abraço para o meu amigo Alberci Ripardo, ele que sabe de todas as competições que acontecem na nossa região. As duas semifinais dessa competição nos aspirantes são São Paulo contra o Arco da Aliança. Categoria aspirantes. Exatamente, categoria aspirante. São Paulo do São Bento contra o Arco da Aliança e o Real Madrid do Pedregal contra o Baixada, confronto que se repetiu na Copa Alves, quer dizer, não, no Farizão. Ok, e também vai se repetir no principal, né? Que é o primeiro Real Madrid contra a Baixada e agora o PSV contra o CRB. Então, Juan, o que vai acontecer é que no dia que o PSV jogar contra o CRB, vai ter São Paulo e Arco da Aliança nos aspirantes. E o Real Madrid e o Baixada são os dois quadros, então será a segunda semifinais, essa grande competição. Tá aí, Juan. Sensacional, show de bola. Ô, Rosinho, vamos falar agora de Terrão. A gente vai ficar devendo da categoria aspirantes lá no Terrão, Juan. No sábado a gente teve um jogaço bom para a Lagoa do Serrote. 5-0 o PSV ganhou da equipe do Real, né, Juan? Do Real, né? Real Madrid, da Lagoa do Giral, não é isso, Juan? A semifinal, então, deu a equipe do PSV da Lagoa do Serrote 5-0 do Real dos Paus Brancos, rapaz. Real dos Paus Brancos. Então, tá aí, 5-0, passou a Lagoa do Serrote, PSV, classificado para as semifinais. E na outra, no último jogo, Juan, a gente já estava classificado já na categoria principal, o Náutico do Salgadinho. E também, Juan, o Fortaleza da Canafístula, né, que inclusive tirou a equipe do Cruzeirão da Massa. Então, na sexta-feira a gente já traz os jogos das semifinais, tanto na categoria aspirantes, como na principal. Mandar um abraço para o Iardo Cordeiro, o organizador. Mandar um abraço para o Bena também, ele que fez a transmissão do jogo de domingo. E domingo foi jogaço, Juan. O Cearazinho do Riacho Verde, com os dois quadros, e a equipe do Dourado na categoria aspirantes, aliás, principal e no aspirante era o Santos, Juan, do Curral Grande. Aspirantes, o Cearazinho fez 3-1 no Santos e no principal. Então, no aspirante, o Cearazinho classificado para as semifinais. No principal, o Cearazinho empatou 1 com o Dourado e nos pênaltis deu Dourado 5-4. Esse Cearazinho que é composto pelo time do Real Madrid do Pedregal. Então, tá aí, tá definido, Juan, os 4 times classificados na categoria aspirantes e os 4 classificados na categoria principal. Lembrando que o principal é Dourado, a equipe do PSV da Lagoa do Serrote. Temos também o Fortaleza da Canafístula e também o Náutico do Salgadinho, tá aí atualizado. Futebol amador foi destaque no nosso bate-bola. Mandar um abraço a todos os nossos amigos que curtem bate-bola no Facebook e também no YouTube. Juan, Série B do futebol brasileiro. O Juan vai atualizar o jogo da rodada 23, lembrando que essa rodada está em curso, Juan, mas já teve times que estão brigando pela ponta da tabela, já entraram em campo e não foi bom os resultados, Juan. Exato, o Vila Nova que fez 1-0 no América Mineiro, a Chapecoense 0-0 com o CRB, o Ituano 1-0 no Goiás, o Santos 0-0 com o Amazonas e a Ponte Preta perdeu de 1-0 para o Operário. Esse resultado, derrota do Goiás, bom para o Ceará Sporting Clube, Juan. Com isso, Juan, antes do fechamento da rodada, o Novo Horizontino é o líder,
com 40 pontos. O segundo é o Santos, o terceiro é o Vila Nova, o quarto é o Mirassol. Na quinta colocação aparece o América Mineiro, o Avaí é o sexto, uma boa recuperação do Avaí. O Goiás em sétimo, o Ceará Sporting Clube, que joga hoje, é o oitavo. O Sport Clube do Recife é o nono, o Operário é o décimo, Amazonas é o 11º, Coxa 12º, Ponte Preta 13º, o 14º é o Botafogo, boa recuperação do Botafogo. Preocupante a situação do CRB é o 15º, o Paysandu é o 16º. Na zona da degola está o Ituano, Juan. Há uma posição para sair da zona da degola, é o 17º, o 18º é a Chapecoense, Brusque é o 19º e o Guarani é 10º. Ali é o 20º é o Lanterna, com 19 pontos. Juan, a rodada de número 23 tem alguns jogos. O jogo do Guarani com o Botafogo, esse jogo foi adiado, Juan, foi adiado, mas a gente tem 4 jogos, 2 hoje e 2 amanhã. Quem joga hoje, Juan? Paysandu vai jogar contra o Mirassol. Esse é o jogo das 18h30. O Ceará contra a equipe do Novo Horizonte. 19 horas, né, Castelão? Ceará contra o líder. 21 horas, Ceará contra a equipe do Novo Horizontino. Brusque contra o Sport e o Coritiba contra o Avaí. Esses jogos de amanhã. Será que, se quiser retornar à Série A, tem que vencer esse jogo contra a equipe do Novo Horizonte? É fundamental a vitória do Ceará Sporting Clube hoje. Para as pretensões do Ceará, não pode outro resultado a não ser uma vitória em cima do líder, o Novo Horizontino. A Série A do futebol brasileiro teve rodada, e o destaque é a vitória do Fortaleza em cima do Corinthians e assumiu a liderança. É o primeiro time nordestino a assumir a liderança no segundo turno, porque já teve times que assumiram a liderança do Brasileirão, mas no primeiro turno até a 10ª rodada. Depois da 10ª rodada, nunca um time nordestino tinha assumido a liderança. Então, Fortaleza é líder na rodada de número 23, faltando 15 para ele e 14 para muitos times. Então, a gente está na rodada 24, só faltam 14. Então, Fortaleza, nesse momento, é o líder do Brasileirão. Rodada 24, que o Juan vai atualizar. Falta um jogo para completar a rodada 24. O Juan vai atualizar os resultados. Vitória cachapante do Palmeiras. O Juan, depois da eliminação na Copa Libertadores da América do Botafogo, o Palmeiras vem com tudo em busca de mais um título. O Atlético Goianiense 2-1 no Juventude, o Palmeiras 5-0 no Cuiabá, o Atlético Mineiro perdeu de 1-0 para o Fluminense, o Criciúma perdeu de 1-0 para o Grêmio, Fortaleza 1-0 no Corinthians, o Bahia 0-0 com o Botafogo, o São Paulo 2-1 no Vitória, Internacional 1-0 no Cruzeiro, o Flamengo 2-1 no Red Bull Bragantino. Com isso, Fortaleza é líder, o segundo é o Botafogo, o terceiro é o Palmeiras, o quarto é o Flamengo, o São Paulo é o quinto, o sexto é o Bahia, o sétimo é o Cruzeiro, o oitavo o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense é o nono, o Vasco aparece na 10ª colocação, joga hoje. Exatamente, o Vasco é o 10º colocado, o 11º é o Internacional, o 12º é o Juventude, o 13º já é o Grêmio, uma boa recuperação do Grêmio. O Red Bull Bragantino, uma campanha melancólica, é o 14º, o 15º é o Criciúma, Fluminense na 16ª, o Fluminense conseguiu depois de longo tempo sair da zona de rebaixamento. O Vitória abre a zona, é o 17º, o 18º em situação complicada é o Corinthians, o Cuiabá é o 19º e o Atlético Goianiense é o 20º. Acredito que Cuiabá e Atlético Goianiense não tem escapatória. A rodada número 24, Juan, ela será finalizada hoje, um jogão de bola. Aí no meio de semana, Juan, a gente tem 2 jogos atrasados, um valendo pela 5ª rodada e outro valendo pela 19ª. O interessante, Juan, é que nessa rodada de número 24, a gente teve Cruzeiro, aliás, Internacional e Cruzeiro, e agora a gente vai ter o jogo de volta justamente entre eles. E a rodada número 25 já começa no dia 31, também conhecido como próximo sábado. O Juan vai atualizar os jogos atrasados, o jogo da rodada 24 e a próxima rodada, onde tem frente a frente o líder Fortaleza e o vice-líder Botafogo, Juan. O Vasco contra o Atlético Paranaense e o Cruzeiro. O Internacional, o Criciúma com o Bragantino, o Cuiabá com o Criciúma. Os jogos atrasados, Juan, primeiro, hoje o Vasco fecha, né? O Vasco fecha a rodada 24 com o Atlético Paranaense. Aí tem 2 jogos atrasados, Juan. Que é o Cruzeiro com o Internacional da rodada valendo pela rodada 5, exatamente. Eles jogaram ontem e o Internacional ganhou de 1-0, mas era a rodada atual, rodada 24. Então, eles têm o primeiro jogo, né? O jogo do turno. Como se fosse um playoff. E a gente tem também a última rodada do primeiro turno, um jogo atrasado na última rodada. É o Criciúma contra a equipe do Red Bull Bragantino na rodada 19. E a rodada 25 completa, Juan. Completa, a gente tem o Cuiabá com o Criciúma, Botafogo com Fortaleza,
enquanto o líder com o vice-líder, o Cruzeiro com o Atlético Goianiense, o Grêmio com o Atlético Mineiro, o Corinthians com o Grêmio, jogo fundamental para os dois, o Atlético Paranaense com o Palmeiras, o Vitória com o Vasco, o Fluminense com o São Paulo, o Red Bull Bragantino com o Bahia e o Juventude com o Internacional. É destacar, né, nessa rodada, Juan, além do jogo dos líderes, o Flamengo e a equipe do Corinthians, né? O Corinthians na zona da degola. Acaba de contratar o Alexandre. Exatamente, contratou já o Michael, estreou ontem. Está contratando o Alcaraz e hoje anunciou o Alexandre, né? Então, boa contratação e o Flamengo se reforçando em busca dos títulos, né? O Flamengo ainda está vivo nas 3 competições, quartas de finais da Copa Libertadores, feito o Peñarol, em 2 jogos, o primeiro jogo no Maracanã e o segundo lá no Uruguai, e na Copa do Brasil, quarta de final contra o bom time do Bahia, o primeiro jogo na Fonte Nova e o segundo jogo no Maracanã. Daí é a Série A do futebol brasileiro pegando fogo. Como eu falei, 24ª rodada, só faltam 14, então vamos ver o que acontece nessa próxima rodada. Como eu falei, o Corinthians numa situação muito difícil, precisa ganhar do Flamengo para se afastar da zona da degola, e o Corinthians não consegue, principalmente nos últimos jogos. Ô Rosinho, a Série C a gente teve, né, o fechamento da primeira fase, e a gente conheceu os 8 times classificados, não teve muita mudança, e os times rebaixados para a próxima, para a quarta divisão do próximo ano. O Juan vai atualizar os resultados. O Ferrinho empatou, mas já estava lascado, já estava na quarta divisão. Última rodada, Juan. Exatamente, e foi quase que o Floresta também, e o Atlético Clube 3x1 no Ipiranga, o CSA 2x1 no Caxias, o Ferroviário 3x3 com a Tombense, o Sampaio Corrêa 1x0 no Confiança, o Londrina 3x2 no Náutico, o ABC 3x1 na Aparecidense, o Volta Redonda 1x0 no Figueirense, o São José 0x0 com o Remo, o São Bernardo 2x0 no Floresta, Botafogo da Paraíba 2x0 na Ferroviária. Essa Série C, que teve a zona de classificação, em primeiro Botafogo da Paraíba. Só lembrando, Juanzinho, que o Floresta escapou, né, com a mesma pontuação do time, do primeiro rebaixado, né, do time rebaixado, então contou com a sorte, acabou perdendo o jogo e foi beneficiado com os resultados. Então o Juan vai. Quem classificou, Juan? Botafogo da Paraíba em primeiro, o Atlético classificou em segundo, a Ferroviária em terceiro, São Bernardo em quarto, o Volta Redonda em quinto, o Ipiranga em sexto, o Londrina em sétimo e o Remo em oitavo. Ainda tem chance de subir para a terceira divisão, para a segunda. Para a segunda, são 8 times classificados, agora são 2 grupos de 4, que a gente vai atualizar. Quem continua na Série C para o próximo ano? O Náutico em nono, o CSA em 10º, boa recuperação do CSA, o Figueirense 11º, Tombense 12º, o 13º, o Confiança, ABC 14º, a equipe do Caxias 15º e o Floresta 16º. Ele escapou, mas o Sampaio Corrêa, Juan, com 19 pontos, é o primeiro time rebaixado, o segundo Aparecidense, o 18º, o Ferroviária já tinha caído, é o 19º, só fez 15 pontos, e o São José é o lanterninha. Lembrando, Juan, que o Sampaio Corrêa está entrando na justiça contra a equipe do Caxias. Às vezes o Caxias perde 31 pontos, com isso o Sampaio Corrêa escapava, mas isso vai ser decidido no tapetão. Vamos ver o que é que a justiça decide. Com isso, Juan, formou-se o grupo B e o grupo C. O Juan vai falar, né? Então, cada grupo aí, os 2 primeiros já sobe direto para a segunda divisão do futebol brasileiro. Grupo B, Juan. Grupo B, que tem o Volta Redonda com o Remo, e o Botafogo e o São Bernardo. Grupo C, o Londrina, a Ferroviária, o Ipiranga e o Atlético Clube. Eu não sei por que a nomenclatura desses grupos, mas enfim, a rodada... É por conta que teve a primeira fase, aí eles chamam de como uma espécie de grupo A, né, que envolvia todo mundo. E agora grupo B e grupo C, lembrando que a primeira rodada, Juan, todo mundo joga 6 vezes, 3 jogos em casa e 3 fora. Lógico e evidente que os times que ficaram nas primeiras colocações vão sempre decidir os últimos jogos em casa. A rodada número 1, Juan, começa dia 31. Aliás, é rodada completa dia 31, Juan. O Remo vai jogar contra o Botafogo da Paraíba, o Volta Redonda contra o São Bernardo, Londrina com o Atlético Clube e Ipiranga com a Ferroviária. Os 2 primeiros de cada grupo sobem para a Série A, para a Série B, estou me confundindo todo hoje, e o primeiro de cada grupo vai disputar o título da Série C do futebol brasileiro. Pois é, Ronzinho, a Série D, tá certo? Os times que querem jogar a Série C do próximo ano
teve os jogos de ida, Juan. Então só falta quem passar desses confrontos estarão automaticamente classificados para a Série C do próximo ano. O Juan vai atualizar o resultado dos jogos de ida. Bom resultado para o Iguatuzinho, que vai decidir em casa, Juan. Exatamente, o Retrô fez 1-0 no Brasiliense, que não pode passar mais um ano em branco. Eu protesto o Itabaiana 3-1 no 13. O Anápolis 1-1 com o Iguatu, que vai decidir em casa e pode subir para a Série C do futebol brasileiro. Internacional de Limeira perdeu de 1-0 para o Maringá. Um abraço e uma boa noite para o meu amigo palmeirense, Francélio Teles, ele em Calcaia, curtindo o bate-bola. Um abraço e uma boa noite para ele e a família dele. Então, Juan, o Iguatu decide em casa contra o Anápolis, próximo sábado. O Brasiliense, né, que perdeu de 1-0, decide em casa contra o Retrô. O 13 perdeu de 3-1, tá difícil, mas decide em casa, no Amigão, contra o Itabaiana. E o Maringá já ganhou de 1-0 fora de casa da Inter de Limeira e tá com a faca e o queijo na mão para subir para a Série C do futebol brasileiro. Futebol feminino, Juan, a gente teve 3 jogos, também valendo pelo mata-mata. Lembrando que é jogo de ida e volta, Juan. Exatamente, o Internacional 1-1 com a Ferroviária, o Cruzeiro perdeu 2-1 para o Palmeiras e o Bragantino 1-1 com o Corinthians. Juan, tá aí o futebol feminino. No nosso Manjadinho Sub-20, a gente teve 2 jogos, Juan. 2 jogos, tem 2 times já classificados para as semifinais. Exatamente, o Atlético Cearense perdeu de 3-0 para o Ceará e o Juventus, surpreendente Juventus, empatou com o Floresta em 1-1 e ganhou nos pênaltis do Juventus cearense. É surpresa essa classificação, essa eliminação do Floresta. Então, Juan, as quartas de finais tem prosseguimento, ainda faltam 2 jogos. É o Tirol com o Horizonte, para quem não sabe, o Tirol, o Grêmio pague menos, e o Fortaleza vai jogar com... Não, Fortaleza com o Horizonte e o Tirol com o Ferroviário, me confundi. Exatamente, Juan. Então, o futebol brasileiro, esses são os destaques. O futebol profissional, a Primeira Liga, o Sport, Juan, de Lisboa, continua depois de 3 jogos, 100% de aproveitamento, é o líder. O Juan vai atualizar os jogos da terceira rodada, lembrando que o Benfica aliás, começou o ano igual terminou no ano passado, muito mal a equipe do Benfica. O AVS 1-0 no Vitória de Guimarães, o Braga 3-1 no Moreirense, o Estoril 0-0 com o Gil Vicente, o Arouca 1-0 no Nacional, o Famalicão 1-0 no Boa Vista, o Benfica 1-0 no Estrela do Amador, o Porto 2-0 no Rio Ave, o Casa Pia perdeu 2-0 pro Santa Clara e o Farense perdeu de 5-0 pro Sporting. O terceiro colocado, que é a equipe do Famalicão, também com 100% de aproveitamento. Rosa, então 3 times com 100% de aproveitamento. A Bundesliga só teve uma rodada e quem fez o resultado mais elástico foi o Freiburg. Ganhou 3-1, é o líder depois de uma rodada. O Juan vai atualizar os jogos da primeira rodada. Lembrando, Juan, que teve a estreia do Company, é aquele belga que fez o segundo gol da Bélgica, o primeiro gol da Bélgica contra o Brasil na Copa de 2018 na Rússia. Ele é o novo treinador, estreou ontem no Bayern de Munique. Quem diria? Então, acredito que o Bayern de Munique, a política do Bayern de Munique, não estou achando interessante, né? Colocando treinadores sem experiência para treinar o gigante Bayern de Munique. O Juan vai atualizar os jogos da primeira rodada da Bundesliga. Exatamente, o St. Pauli, que perdeu de 2-0 para o Heidenheim, grande Heidenheim, que ganhou na Conference League. O Wolfsburg perdeu 3-2 para o Bayern, o Dortmund 2-0 no Frankfurt, o RB Leipzig 1-0 no Bochum, o Hoffenheim 3-2 no Kiel, o Freiburg 3-1 no Stuttgart, o Freiburg que acaba de ganhar o título se o campeonato acabasse hoje, o Augsburg 2-2 com o Bremen, o mais 1-1 com o Union Berlin e o Mönchengladbach 3-2 com o Leverkusen, o atual campeão que começa com vitória. Começa com vitória. O era divisa, o PSV ganhou de 7, Juan. É o único que tem 100% de aproveitamento depois de 3 rodadas. E o Ajax, muito mal, é o 9º colocado. O resultado da terceira rodada lá da Eredivisie. O destaque para a goleada do líder PSV. O Eagles 2-0 no Volks e o Heracles 1-1 com o Illen. O Sparta Roterdão 1-1 com o Feyenoord. O Groningen 0-0 com a AZ. O Breda perdeu de 2-1 para o Utrecht. O Almere perdeu de 7-1 para o PSV e o Nîmes 1-0 no Zul. Juan, tá aí a Eredivisie, né? Lá na França, o líder, para surpresa de 0 pessoa, é o PSV. 2 jogos, 2 vitórias. O PSG marcou 10 gols e sofreu 1. A equipe do PSG, o Juan vai atualizar os resultados da segunda rodada.
O Marseille 2-2 com o Stade de Reims. O Strasbourg 3-1 no Rennes. O Nantes 2-0 no Alchery. O Nice 1-1 com o Toulouse. O Lens 2-0 no Brest. O Saint-Étienne perdeu 2-0 para o Le Havre. O Lille 2-0 no Angers. O Mônaco perdeu. O Lyon perdeu 2-0 para o Mônaco, mantendo a tradição de começar bem, de começar mal a temporada, e o PSG 6-0 no Montpellier. Daí é a Ligue 1, o PSV na liderança. Na La Liga, a equipe do Celta de Vigo, depois de 2 jogos, apenas o Celta de Vigo e o Barcelona 100% de aproveitamento. O Juan vai atualizar os resultados da rodada. O Atlético de Madrid também ganhou seu jogo. O Atlético Madrid 3-0 no Girona, que vai jogar a Champions League. O Alavés 0-0 com o Betis. O Leganés 2-1 no Las Palmas. O Real Madrid 3-0 com gol do Endrick em cima do Valladolid. O Retafe 0-0 com o Real Vallecano. O Espanhol perdeu de 1-0 para o Real Sociedad. O Barcelona 2-1 no Atlético Bilbao. O Sassuolo 1-0 no Mallorca. O Sevilha perdeu 2-1 para o Villarreal. E o Celta de Vigo 3-1 no Valência. Juan, tá aí a equipe do Girona, que no início da competição está na zona de rebaixamento. Lá na bota, Juan, o líder é a Juventus. A Juventus acaba de ganhar 3-0 e é o líder, né? Na segunda colocação está a Inter de Milão. Há muito tempo a Juventus não assumia a liderança. Acabou de ganhar do Verona, né? O Verona que na primeira rodada era o líder, pois tinha ganho de 3-0 do Napoli, lá em Nápoles, mas dessa vez sentiu o peso da Juventus. Da Juventus é a líder. O Juan vai atualizar todos os resultados, lembrando que o Como empatou com o Cagliari de 1-1, Juan. Essa Série A que está boa para você apostar no 3-0, é só lançar no time certo. O Napoli 3-0 no Bolonha, a Roma perdeu 2-1 para o Empoli, a Fiorentina 0-0 com o Venezia, o Torino 2-1 na Atalanta, a Inter 2-0 no Lecce, o Monza perdeu de 1-0 para o Reno, o Parma 2-1 no Milan e a Udinese 2-1 na Lazio. Daí é a Série A Team, a Juventus na liderança. Na Premier League, Juan, o líder é justamente o City, né? Para surpresa, 0 pessoas. O City, o segundo é o Brighton. O Arsenal também e o Liverpool, todos com 2 vitórias em 2 jogos, mas no saldo de gol, o City é o líder. O Juan vai atualizar os jogos da rodada de número 2. O Liverpool 2-0 no Brentford, o Bournemouth 1-1 no Newcastle, o Wolverhampton perdeu de 6-2 para o Chelsea, com um golaço do Cole Palmer. O Aston Villa perdeu de 2-0 para o Arsenal. O Crystal Palace perdeu de 2-0 para o West Ham. O Fulham 2-1 no Leicester. O Manchester City 4-1 no Ipswich. O Southampton perdeu de 1-0 para o Nottingham. O Tottenham 4-0 no Everton. O Manchester United conseguiu perder para o Brighton de 2-1 com um gol do João Pedro. Juanzinho, tá aí o Brighton, né, que está fazendo uma boa campanha. Amanhã a gente tem Copa da Liga, muitos jogos nesse meio de semana. Na Liga Profissional, Juan, depois de 12 jogos, o Huracan é o líder. O Juan vai atualizar os resultados da rodada número 12, de pontinho em pontinho, ninguém pega o Huracan. O River Plate 0-0 com o News Old Boys, o Racing Clube 0-0 com o Independente, o São Lourenço 2-0 no Tajeres de Córdoba, o Lanús 1-1 com o Godoy Cruz, o Tigre 5-1 no União Santa Fé, o Instituto 4-1 no Defensa e Justiça, o Argentino Júnior 0-0 com o Huracan, o Deportivo Viesta 2-1 no Sarmiento, o Rivadavia perdeu 2-0 para o Patense, e a gente tem o complemento da rodada, que é o Central Córdoba com o Banfield, Barra Central com o Vélez, o Rosário Central com o Atlético Tucumã, o Belgrano com o Inácio La Plata e o Estudiantes com a equipe do Boca Juniors. Esses são os jogos de hoje, Juan. Nessa semana, o destaque será a Copa do Brasil. A gente tem, próximo dia 28, às 21h30, o jogo da Globo, Flamengo e a equipe do Bahia. Bahia e Flamengo, esse jogo é na Fonte Nova. O outro jogo é São Paulo e Atlético Mineiro. Na quinta-feira, aliás, hoje tem Vasco e Atlético, né? Isso valendo pelo Brasileirão. E na quinta-feira, às 20 horas, Vasco e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E o mesmo horário, Juventude recebe a equipe do Corinthians, é a Copa Milionária do Brasil. Fórmula 1, a gente teve o grande prêmio da Holanda, no circuito do Parque Zandvoort, e quem ganhou foi o Norris, Juan. Norris da McLaren ganhou, seguido, Juan, do Verstappen. O Charles Leclerc foi o terceiro, o Piastri em quarto e o Sainz em quinto. Tá aí a Fórmula 1. Mandar um abraço, uma boa noite para a Lidiane, para o Tio Gerardo, todos de cara, para a Tia Maria, sempre que pode também curtir bate-bola. Já estaremos na Areninha, no treino dos veteranos. Então um abraço aí para o Tio Gerardo, certamente jantou, tá
e já vai estar na areninha brincando com a gente, não é isso, Juan? Com isso, Juan, os construtores, a gente tem o Marco Verstappen na liderança ainda, o Loris é o segundo, o Charles Leclerc em terceiro, o Piastri em quarto e o Sainz em quinto. E está bem disputado também, Juan. Esse ano o Verstappen não disparou. Nos construtores, a gente tem a Red Bull com 434 pontos, segundo a McLaren com 404, só 30 pontos a diferença. A Ferrari em terceiro com 370 e a Mercedes aparece na quarta colocação com 276. Ô Rosinho, para finalizar o bate-bola de hoje, nós vamos homenagear a torcida do Mengão, Flamengo, campeão sub-20, num jogaço contra o Olympiacos. O Olympiacos jogou muita bola no primeiro tempo, no segundo tempo fez 1-0 de forma merecida e a garotada do Flamengo de forma sensacional, com bom trabalho do técnico Felipe Luiz. O Flamengo foi buscar, empatou e no último lance, Juan, ia para as penalidades, o juiz deu 3 minutos, ia para as penalidades, o garoto fez o segundo gol. Flamengo, campeão mundial da categoria. A primeira vez que um brasileiro consegue, Juan, trazer esse título, né? A terceira edição, como o Juan lembrou, o primeiro Benfica ganhou, o segundo foi ganho pela equipe do Boca Júnior, que perdeu a Libertadores justamente para o Flamengo, e ontem, também conhecido como sábado, né, nossa de ontem, o Flamengo foi campeão em cima do Olympiacos. O Olympiacos tirou os principais times, Juan, lá da Europa. Então a gente vai homenagear exatamente com os gols do Flamengo. Juan. Os gols do Flamengo, o Juan vai colocar para a gente ouvir e vamos finalizar o bate-bola com o hino do Flamengo. O hino do Flamengo, o Juan homenagear a nação rubro-negra, comemorou demais esse título, comemorou demais, encheu o Maracanã, a torcida do Flamengo, e comemorou o título de campeão mundial da categoria. O Flamengo agora é campeão mundial no principal e também no sub-20. É o primeiro time brasileiro a ganhar esse título, tá certo? Então vamos homenagear a torcida do Mengão com os gols do título. Sabe a virada rapidinho, show, ela tocou, bola deu a falta. Bruno Perti completa. Eu tava falando sobre o Caio Garcia, né? Porque ele que começa a construção da jogada aqui por dentro, dribla ali 2, 3 jogadores, depois serve ali o seu companheiro, o Alacian, sai na cara. A bola, Abílio Doce também, camisa de número 9. Passe foi feito, Papa Canelos foi pro chão dentro da área. Bota pra lateral, mas o árbitro... Usar uma linha pelo lado direito, uma linha de 3 zagueiros. Vamos ver como é que vai performar esse final de jogo, ou se ele vai entrar ali mesmo fazendo essa lateral direita. Em cruzamento, Mousakis levantou a cabeçada no travessão. Teve a chance Olympiacos, Costoulas, cruza direto. Diogo Alves sai de soco. Toque de cabeça. Agora passe lá na esquerda, quem sabe agora o seguro do Mengão no carrinho. A bola sai pela linha de fundo, o árbitro dá escanteio aos 44. Cides não dominou legal. O Adriel também foi desarmado e fez a falta, né? Mas você falou agora do técnico grego, né? O Sotiris Silaidopoulos, ele parece estar gostando do time, né? Esquerda, finalzinho de jogo. Olha o passe na canhota. Jean bateu pro meio, vai pintar o segundo. A batida é pra comemorar. O Flamengo é campeão do mundo. Gol! Acabou! Mundial Sub-20, comemore, torcedor rubro-negro, o mundo de novo é do Flamengo aqui no Maracanã, e de virada, como foi na trajetória rubro-negra. Aí, a nossa homenagem à nação rubro-negra, e tá aí o Flamengo campeão do mundo da categoria, o Flamengo que, como eu falei, né,
no início, ele foi campeão em cima do Boca Juniors e agora consagrou-se campeão mundial dentro do Maracanã. Talvez, dificilmente, se não tivesse ganho, ia ter outra chance, né? Talvez de ganhar, de disputar sim, mas para ganhar dentro do Maracanã, dificilmente ia ter essa oportunidade que a garotada não desperdiçou. Tá certo? Então, nesse meio de semana, vamos ficar atento a tudo que acontecer na Champions League, Copa do Brasil, Jogos Atrasados do Brasileirão e na próxima sexta-feira a gente retorna com mais um bate-bola. Um abraço até sexta. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Antes, Juan, antes de finalizar, vou dar um abraço para o Isaías, um abraço também para a Gabi, o Isaías também curtindo o bate-bola, um abraço para ele que deve estar chateado com a derrota do Corinthians ontem, diante da equipe do Fortaleza, mas está ansioso com o jogo do Ceará Sporting Clube. O Ceará com certeza hoje vai para cima para conseguir mais uma vitória, então um abraço aí para o Isaías. No gramado, sempre amado, mascotado no Fla-Flu, é o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo